Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, estamos perante a palavra do Senhor para meditarmos nela na manhã deste dia e para isso eu gostava de vos convidar a abrirem comigo no Salmo 11. Salmo 11. Esta será a base para a nossa meditação nesta manhã. Estes 7 versículos deste Salmo de Davi. E antes de considerarmos algumas coisas, 3 pontos mais precisamente neste salmo, vamos ler. Diz assim: No Senhor confio, como dizeis, pois, à minha alma, foge para a tua montanha como o pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Até aqui a palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe através dela na manhã deste dia. Este salmo de Davi é um salmo de louvor e de afirmação de quem Deus é e de que forma é que o homem está na mão de Deus. Da forma como Deus sustenta todas as coisas, a forma como Deus controla e governa sobre tudo e sobre todos. E quem é a pessoa de Deus? A forma como ele, sendo quem é, não se negando a si mesmo, ele usa de amor e de justiça para com o homem. O homem, a sua criação perfeita, que cai no Éden, pecando, afastando-se assim de Deus. E é interessante vermos que Davi escreve mais uma vez um poema, um cântico para ser cantado pelo povo, pelo cantor-mor, como diz aquela pequenina introdução logo no início do Salmo. E é interessante que ele começa com uma afirmação. E eu gostava que nós parássemos um pouco aqui para pensar nisto. E este era o primeiro ponto que eu gostava de abordar convosco. A confiança de Davi no Senhor. A confiança no Senhor. Ele começa por dizer: no Senhor eu confio. No Senhor eu deposito a minha confiança. No Senhor, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é aquele em quem eu coloco todo o meu ser. Eu gostava, para nós percebermos o sentido disto, que pegássemos no exemplo de uma criança. Se uma criança se sentir ameaçada, se sentir com receio por alguma coisa, alguém que lhe estende uma mão, um desconhecido que lhe estende uma mão, ou que quer pegar-lhe ao colo, ou um cão que vai na rua e ladra, a criança, um dos primeiros instintos que tem é de buscar o colo da sua mãe, ou a mão, ou a perna do pai. Quem de nós nunca viu isto acontecer? Mas alguma vez pensámos, porquê que isto acontece? Porquê que a criança, o instinto da criança rapidamente é fazer isto? Porque são estas as pessoas que sempre estiveram ao seu lado, que sempre a protegeram, que sempre lhe deram tudo aquilo que ela precisava. De comer, de vestir, de brincadeiras, tudo e mais alguma coisa. A criança não pensa que tem que ir comer. Já há algum tempo atrás nós falámos acerca disto. Da mesma forma, o salmista depende de Deus. A afirmação inicial dele não deixa dúvidas. Eu só confio no Senhor. Eu confio no Senhor. É no Senhor que eu coloco a minha fé, a minha confiança. No Senhor eu me refugio. Quando eu preciso, é lá que eu vou. É para lá que eu vou. O salmista, várias vezes ao longo dos salmos de Davi e os outros salmistas também, confiavam de tal forma no Senhor que isso era refletido nas suas composições musicais, nas suas poesias, nas declarações.
que escreviam, que muitas delas para serem cantadas pelo povo. E todas, ou muitas, como estamos a ver, referiam a sua dependência e total confiança no Senhor. Em diversas situações da vida de Davi, como o medo, a perseguição, o pecado, a humilhação, o desamparo, até as alegrias, era ao Senhor que ele recorria, era para o Senhor que ele se voltava, porque Deus era o único Senhor e em nenhum outro ele via ou sentia que poderia existir salvação ou sequer poderia confiar. Para Davi não havia qualquer outra alternativa. Quaisquer que fossem as circunstâncias, desde a sua meninice, quando ele tinha que proteger o rebanho do seu pai, ele apercebia-se que viessem os ursos, os leões, quaisquer dificuldades que viessem, ele confiava no Senhor. Quando ele vai enfrentar o Golias, ele confiava no Senhor. Quando Saul tentou colocar-lhe uma armadura tão pesada que ele não conseguia aguentar, ele dizia: eu não preciso nada destas coisas. A confiança no Senhor, a fé no Senhor. Davi aprendeu a conhecê-lo, aprendeu acerca do seu poder, da sua soberania, aprendeu a contemplar tudo o que existe. E nós vemos descrições fantásticas no livro dos Salmos acerca desta contemplação da natureza e tudo o que existe. Davi aprendeu a perceber de que forma Deus criou todas as coisas para a sua glória e também para a bênção daquele que crê. Como então podia Davi confiar em qualquer outra pessoa? Qual seria a alternativa se não confiar no Deus soberano? No Deus em quem ele sempre depositou a sua confiança, que era o seu refúgio, aquele a quem ele podia clamar, aquele a quem nós podemos clamar, aquele que cada dia nos sustenta. O Senhor é aquele que salvou Davi apesar do seu muito pecado, apesar de ele não merecer. Ele nos salvou a nós da mesma forma como salvou a Davi, por intermédio do seu Filho amado. Nós não merecendo, ele nos dá uma alegria de sermos chamados seus filhos pelo seu Filho amado. O Senhor, Deus, é aquele que é justo e que, sendo justo pelo sangue do seu Filho, ele nos mostra o imensurável amor com que nos amou. E não, desta forma, através do sangue de Jesus, ele não leva em conta o nosso pecado, porque estamos justificados por ele e ele nos adota e nos torna herdeiros da glória. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas continuando, o segundo ponto, Davi fala um pouco acerca da forma como o homem é enganoso. A forma como o homem nos engana, tal e qual como nos nossos dias, assim também era no tempo de Davi. Os homens tentavam de alguma forma dissimular os filhos de Deus. Tentavam de alguma forma, aqueles que estavam separados do amor de Deus, aqueles que não compreendiam quem Deus era e aquilo que Deus fazia, eles tentavam de alguma forma questionar isso. Aliás, nós vemos no restante do versículo: eu no Senhor confio. Como, pois, vocês podem dizer para a minha alma: vão para a montanha como pássaros? O que fazem os pássaros a fugirem para a montanha? Refugiarem-se. Procuram por eles próprios encontrar algum refúgio, algum sítio com segurança. Fujam para a montanha como os pássaros, porque os ímpios, os inimigos, eles estão armando o arco, armando ciladas, para que ocultamente, sem que vocês se apercebam, vocês sejam alcançados, vocês sejam derrotados. E o final do versículo 2 mostra claramente quem era o objeto, quem eram os alvos dos ímpios, do pecado, os retos do coração. Na verdade, já os fundamentos se transtornam o que pode fazer o justo. Aquilo que estes ímpios, estes pecadores tentavam fazer era, de alguma forma, abalar as bases que fundamentavam a vida daquele que era um servo de Deus. Colocando dúvidas, colocando anseios, colocando medos no seu coração.
Da mesma forma como aconteceu, por exemplo, com Jó. Os seus amigos, a sua mulher, vieram colocar muitas questões. Negando a existência de Deus, muitas das vezes o homem, por seu mérito, tenta igualar-se a Deus. Tenta chegar-se a Deus. Mas não consegue. Nós sabemos que isso é impossível. Não é possível, sem fé, agradar a Deus. Não é possível, sem conhecer a Deus, agradar-lhe. Sem conhecer a sua palavra. Não é possível nós conhecermos o imensurável amor de Deus e a sua justiça. A forma como Ele se ira perante o pecado. Se cedemos e se damos lugar à dúvida, se os nossos medos ocupam mais lugar do que o alimento e o saciarmos-nos da palavra de Deus, muito facilmente nós poderemos, como um pássaro, tentar encontrar uma frecha onde nos escondermos, mas sabemos que isso não é solução. Sabemos que é Deus que nos dá o refúgio. Sabemos que é na sua palavra que nós podemos encontrar a consolação que muitas vezes, a paz que muitas vezes os nossos corações necessitam. Por muito que o homem nos possa enganar, por muito que o homem nos possa perseguir, que o inimigo não nos largue, porque ele não está satisfeito. Satanás não está satisfeito que sirvamos ao único Deus verdadeiro. Satanás não está satisfeito que tu digas que Deus é o teu refúgio, que nele tu confias. E se nós não buscarmos a cada dia a palavra do Senhor, não buscarmos o Senhor da palavra, facilmente nós podemos incorrer neste desleixo e nesta falta de confiança que muitas vezes revelamos quando aparece uma pandemia, quando aparece uma doença, um problema financeiro, seja o que for. Deixem-me dar-vos um exemplo para nós tentarmos concretizar um pouquinho mais esta ideia. Quando alguém habitualmente corre, seja por desporto, seja essa a profissão, ou seja uma situação de lazer, e conseguiu atingir determinados objetivos, quando essa pessoa deixa de correr, há consequências quando isso acontece. E uma delas, à partida, é quando retoma, passado algum tempo, os tempos que faz para percorrer determinadas distâncias são muito maiores, demora muito mais tempo. Antes era mais rápido, porque era normal que o fizesse. A própria distância que percorre, muitas das vezes é muito menor. Não tem resistência para conseguir alcançar o objetivo. E se calhar uma das maiores consequências, segundo dizem, é que o recomeço, o voltar a começar a correr, é ainda mais doloroso, é mais custoso. Perdeu-se a prática. Se calhar agora um outro exemplo também para as nossas crianças ou para aqueles que ainda estudam. Na escola, quando um professor nos ensina a matéria, nós, se formos curiosos, aprendemos, gostamos ou não, depende da circunstância, mas nós aprendemos aquilo a primeira vez. Quando vamos para o momento da avaliação, se nós nunca mais voltarmos a estudar, nunca mais voltarmos a pegar naquela matéria, na hora de começarmos a fazer o exame, fazer a nossa avaliação, fazer a nossa ficha de avaliação, vai ser muito mais difícil nós recordarmos. São exemplos pequeninos, mas da mesma forma, se nós deixarmos de buscar ao Senhor e a sua palavra, isso terá consequências para nós. Facilmente nos deixaremos abater, facilmente nos deixaremos influenciar por coisas exteriores, por aquilo que nos rodeia. Começamos a dar mais ouvidos àquilo que uma ou outra pessoa nos possa dizer, em detrimento de confiarmos naquele que tudo pode, tudo conhece, que nos conhece ainda mesmo antes de estarmos no ventre da nossa mãe. O Senhor é soberano, nele eu confio, por isso eu devo buscá-lo a cada dia. Devemos sentir a necessidade de nos alimentarmos da sua palavra, nos saciarmos do alimento eterno que é a palavra de Deus. Em último lugar, nós vemos que o texto nos fala acerca da forma como Deus governa sobre todas as coisas.
E é esta forma dele governar que faz com que o salmista possa afirmar: eu confio no Senhor. Apesar de tudo o que o homem possa tentar fazer contra mim, apesar de tudo o que o homem possa tentar investir contra mim, dissimuladamente ou não, de forma clara ou não, a forma como Deus governa, a forma como eu vejo que Ele sustenta todas as coisas, é aquilo que me leva a olhar para o alto, como vamos ver, e clamar que Ele é o meu Senhor. Em resposta à tentação, em resposta aos ataques do inimigo, o Filho de Deus, aquele que é reto de coração, aquele que é justificado por Cristo, ele eleva os seus olhos para o céu. Ele vê o Senhor no seu trono. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sentado no seu trono, governando e sustentando todas as coisas em glória e conforme o seu absoluto querer. Ninguém pode questionar a vontade de Deus, o querer de Deus. Mas pegando um pouco mais, de uma forma mais prática nos versos que nós lemos, o versículo 4 começa por dizer a forma como Deus governa. O Senhor está no seu santo templo. E o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam ou sondam os filhos dos homens. Em primeiro lugar, nós vemos a santidade do Senhor. O lugar onde o Senhor está é santo, porque Ele é santo. É perfeito. Não há trevas ali. Não há espaço para pecado nem para pecadores. O Senhor é santo. Lá é o sítio perfeito onde o pecado não existe. Logo, a sua justiça é plena, a sua perfeição é plena, o seu amor é pleno, porque o Senhor, sendo todas estas coisas, Ele é o Deus perfeito, o único Senhor. Ele, por outro lado, vemos que o seu trono está no alto. Ele governa lá do alto. Prova a forma como... Tentem imaginar a ideia de alguém que, olhando de cima para baixo, consegue estar em todo lado ao mesmo tempo. Estar presente em todo lado e consegue controlar todas as coisas de um lado e do outro. Quando eu era pequeno, era assim que eu imaginava a omnipresença e a omnipotência de Deus. A imaginação levava-me a pensar, não no sentido de marioneta, não isso, mas que de cima tu consegues contemplar todas as coisas. Por outro lado, o trono do Senhor está nos céus e os seus olhos estão atentos. Dá uma ideia de omnisciência, isto é, tudo conhece, tudo ele sabe, ele percebe tudo o que acontece. Não só daquilo que ele vê, mas aquilo que ele conhece no teu coração, no meu coração. Antes sequer de nós pensarmos alguma coisa, o Senhor já o conhece, o Senhor já o sabe. A presença do Senhor é denotada aqui também por causa da forma como ele está atento. Os seus olhos, a expressão do verso até, as suas pálpebras, provam ou sondam, como diz outra versão, os filhos dos homens. O Senhor sabe sempre, sempre, tudo aquilo que o homem faz. E nesse sentido, não só estes versos nos mostram como Deus governa, mas como Ele aplica a sua justiça para com, em primeiro lugar, os escolhidos. Sendo Deus santo, perfeito, amoroso, carinhoso, cuidador, Deus é igualmente justo. Este é o lado de Deus que nós, se não nos alimentarmos da palavra, facilmente nos queremos esquecer. Porque a justiça normalmente está associada a algo de mau, algo que vem um castigo por aí. Mas Deus, sendo perfeito, sendo, como lemos na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, sendo luz no meio de trevas, nele, na sua pessoa, não há trevas algumas. Sendo Deus perfeito na aplicação da sua justiça, pelo muito amor com que nos amou, Ele envia o seu Filho para que o seu sangue fosse a expiação do nosso pecado. Era necessário, porque Deus, apesar de ser amoroso, perfeito, ou melhor,
deixem-me voltar atrás. Sendo Deus perfeito, santo e amoroso, sendo justo, não se podendo negar a si mesmo, há um sacrifício que tem que ser apresentado para que tu e eu pudéssemos ser remidos e sermos chamados seus filhos. E o sacrifício perfeito, foi o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou. O seu sangue derramado naquela cruz foi o necessário para que o pecado do homem não fosse tido em conta, para que o homem fosse justificado, para que o homem pudesse de novo ser reconciliado com o seu Criador. Houvesse novamente a comunhão perfeita, como haverá um dia quando estivermos com o Senhor na glória, tal qual houve no dia da criação. Quando Deus vem todos os dias visitando o homem e conversando com ele no jardim, para que esta relação perfeita entre o Criador e a criatura pudesse voltar a ser restabelecida, reconciliada, Cristo teve que morrer. Ele, o sacrifício perfeito. O Senhor ama a justiça, sendo justo, mas também sendo amoroso. Não pode negar-se a si mesmo. Por isso ele traz salvação aos retos do coração, àqueles que chama seus. Mas em segundo lugar, nós também vemos a forma como a aplicação da justiça divina é feita para com os perdidos. O homem que está de costas voltadas para Deus, ele não quer saber de Deus e por isso mesmo, por não querer saber de Deus, não se querer relacionar com Deus, não querer conhecer a Deus, Deus também tem para ele o castigo destinado. O seu devido salário, a sua devida recompensa, como lemos em Romanos, é a morte. Deus, sendo justo e não podendo aceitar, concordar, comungar com o pecado, ele próprio volta as suas costas. Sendo justo, não podendo tolerar o pecado, a estes ímpios, a estes pecadores, ele destina a porção do seu copo, ou do seu cálice. Fala-nos da ira de Deus. Da forma como nós lemos aqui que a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Já vimos várias vezes esta palavra aborrecer, é odiar. Deus se ira por causa do pecado. E então, aquilo que está destinado, digamos assim, é a porção da sua ira. Do seu aquilo que é o castigo eterno. E ele está bem definido aqui no versículo 6. Sobre os ímpios ele fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, o cálice da ira de Deus, derramada sobre o pecador. Não há meio termo aqui. Ou tu és um escolhido ou tu és um perdido. Ou tu conheces a Deus e serás co-herdeiro com Cristo, ou então a ti o destino que está reservado para Satanás e os seus servos, os seus anjos, está destinado para ti também. Ou tu és uma coisa ou tu és outra. Deus é justo e Ele ama a justiça. O seu amor está com o que o busca, o reto do coração, aquele que tem sede da sua justiça, do seu amor. Mas Deus é justo e odeia a injustiça e o pecado. A sua ira está sobre os que amam o pecado, aqueles que praticam a iniquidade, e o seu fim é a perdição eterna. Trazendo esta pequena meditação para um fecho, pela forma como Deus governa com poder e é soberano sobre tudo e sobre todos, nós podemos afirmar como Davi: o Senhor é o meu refúgio, pois em nenhum outro há salvação. O Senhor é o meu refúgio, em nenhum outro há salvação. Assim, e para não sermos enganados, para não tropeçarmos no engano, assim busquemos ao Senhor sem cessar em todo momento, para que a nossa confiança no Deus que tudo sabe, tudo pode, que é soberano sobre todas as coisas, o Santo, 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 Deus de amor, que usou de justiça no seu Filho para que nós pudéssemos ser remidos do nosso pecado. Esta confiança neste Deus cresça
a cada dia até estarmos na presença do nosso Salvador. Por último, sendo Deus quem é, Ele não se nega a si mesmo, pelo que confiamos no seu juízo e não no juízo do homem. E recordando, Deus é justo e ama a justiça. O seu amor está com o que o busca, o reto de coração e que tem sede de o conhecer, sede da sua palavra. Deus é justo e odeia a injustiça, odeia o pecado. A sua ira está sobre os que amam o pecado e o seu fim é a perdição eterna. Que estas breves considerações deste salmo nos tragam para a palavra, nos tragam para a pessoa de quem Deus é. O busquemos a cada dia para que estas verdades possam realmente ser as bases da nossa confiança no Senhor. A sua palavra possa ser a firme rocha onde nós nos conseguimos agarrar, aquilo onde nós nos conseguimos agarrar para confiarmos no Senhor. A sua palavra está revelada aqui. Nós o conhecemos através dela. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como também lemos, para que realmente a glória, a honra, o louvor seja dado à sua pessoa e Ele assim também nos abençoe. Que o Senhor realmente a todos nos abençoe. Um resto de um bom domingo para todos.